de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ele seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar ao país de Moabe, ou seja, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Versículo de número 7. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-los eis até que viesse a ser grande. Permanecerei sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com beijo, mas Ruth se apegou a ela e disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não intes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousareis, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me um Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se até que chegaram a Belém, e entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas,
E as mulheres perguntaram: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, me chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Por que chamarei Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega, da cevada. Amém, querido? Poder aceitar em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele tem falado aos nossos corações de maneira extraordinária. Amado, aqui tem uma história típica, algo que ficou marcado na igreja e em muitas mulheres. Porque quando nós falamos de Ruth, temos a ideia de Esther. Quando falamos de Esther, temos a pessoa de Ruth. Por quê, pastor? Porque parece que as duas têm semelhança. Preste bem atenção. Ruth era Moabita. Fala para o teu irmão. Ruth era Esther era ou hebreu. Amém, querido? Olha só. Mas Ruth casou com um judeu e Esther casou com um gentil. Até parece que o negócio está aí meio complicado, né, meu irmão? Mas vamos lá, vamos tentar imaginar de novo assim, pastor Robert. Ruth, ela tinha uma pessoa que andava com ela, que era Noé. Fala para o teu irmão, era Noé. Esther tinha uma pessoa que andava com ela que chamava Manoá. Parece que a história é semelhante. Parece que tem alguma coisa que está ligando as duas histórias. E aí é onde nós começamos a contemplar o trabalhar de Deus. Porque, meu querido irmão, é um livro extraordinário. Porque quando nós olhamos a quem escreveu o livro, ou o autor desse livro, não temos a certeza de quem o escreveu. Algumas pessoas dizem que foi Samuel, mas não é a certeza absoluta que foi Samuel. Outros dizem que foi alguns historiadores, outros estavam na época que não quis se identificar como escritor da história de Ruth. E aí nós podemos observar a história de Ruth escrita aproximadamente em 1100 a.C., para nós termos uma ideia dessa história tremenda. E ela começa, meu querido irmão, nos ensinando algo extraordinário, porque ela traz uma decisão para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida sentimental e para a nossa vida familiar. Porque, queira ou não, essa história, ela tem motivado muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, ou pessoas que ainda não se decidiram no que querem. E na verdade, quando tem um encontro com a palavra de Deus, quando tem um encontro com a palavra do Senhor, ela começa a tomar decisões que podem mudar a tua história. Quer ver uma coisa, meu querido irmão? Ruth, ela tem até mesmo uma parte com Gênesis, porque se você ver o livro de Gênesis, onde fala de José, você pode ver que José estava no tempo certo, na hora certa, no Egito, usado por Deus para livrar quem? Os seus próprios irmãos da fome. Não é assim mesmo, meu querido irmão? Também podemos ver até mesmo a semelhança de Abraão. Nessa história que podemos aqui até mesmo
meditar, para que nós venhamos ter uma imensidão de revelações de vida para os nossos corações. Ela chega, meu querido irmão, trazendo uma decisão imediata. Primeiro, um problema que aconteceu acerca da fome. Era uma família estruturada, era uma família rica, era uma família bem acentuada, e a Bíblia diz, irmão, que nos dias dos juízes que julgavam ali, teve muita fome, e eles então saíram de Belém e foram habitar em uma cidade ou em um lugar que não era para ele estar, que era Moabe, e ali então eles ficaram. Aconteceu a história mais provável. Qual que é, pastor? Quando você chega até uma cidade, até um lugar, a primeira coisa que acontece é você ter amizade. E a amizade começou a influenciar a história de Elimeleque, e ele começou a vos ensinar a história de Judá. Até parece, meu querido irmão, que está meio difícil. Hoje os jovens falaram assim para mim, meu filho falou que pastor Robert disse na sua palestra, é interessante e importante, dizendo que eles podem andar com pessoas que não é cristão. Amém, querido? Mas eles não podem fazer o que eles fazem. Olha só que coisa tremenda. Da mesma forma, ele é o povo de Israel. Ele poderia estar ali, mas ele não poderia se envolver com os deuses de Moabe. E ali então aconteceu a primeira tragédia na família. A Bíblia diz que Elimeleque, ele morre. Elimeleque, ele morre e traz uma dificuldade, uma tristeza a Noemi, que é a esposa de Elimeleque, e traz uma tristeza muito grande naquele lugar. A palavra do Senhor diz, irmão, que no versículo de número 4, quando Elimeleque morreu, o marido, ali os pais dos seus filhos casaram com mulheres moabitas. O nome da primeira era Orfa, e o nome da segunda era Ruth. E quando jazia 10 anos, fala para o teu irmão, 10 anos, não é 10 dias, é 10 anos. 10 anos que moravam ali, aconteceu mais uma tragédia. A tragédia em dose dupla. Morreram os seus 2 filhos. Morreram os seus 2 filhos, Malom e Quilion, filhos de Noemi. Até parece que a história vai terminar assim, né, meu irmão? Tragédias e mais tragédias, lutas e mais lutas, perseguições e mais perseguições. Uma família que saíra da sua terra abençoada, uma família que era estruturada na área financeira, era respeitado pela tradição judaica, estava verdadeiramente, meu querido irmão, fugindo da fome e encontra uma tragédia. Como é que pode estar o coração de Noemi? Como é que está o coração da serva do Senhor? Em uma situação que deixa ela sem seus 2 filhos, deixa ela sem descendência, deixa ela sem chão, deixa ela sem raiz, deixa ela sem força, deixa ela sem nada. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ainda que o seu ministério parece que começou voando, e de repente uma tragédia veio da tua casa, na tua família,
Cutuca teu irmão, não para não. Não desista. Muitas das vezes você está vivendo uma vida que só o sangue do Cordeiro. Você está dentro da tua casa e fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Estou na tua casa, Senhor. Estou fazendo a tua obra. Estou dando o máximo de mim. Olha para o meu coração, Senhor. Vê se há algo mal em mim. E você começa a falar com Deus. Você começa a questionar Deus. E de repente, meu amado, você se vê em uma situação caótica. A tua família é toda morta. Quando eu digo morta, é morta espiritual. Teus filhos já não dão glória a Deus. Já não querem saber da casa do Senhor. A sua vida, meu querido irmão, está vazia. Porque você até tenta vir para a igreja. Aí você pensa na bênção do teu marido que já desceu a sepultura. Pastor, peraí, meu marido está vivo. Eu estou falando espiritualmente. Aleluia. Você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, e você vive dentro da tua casa um pé de guerra. E você começa a chorar dentro de você. Você começa a sangrar dentro do teu coração. Mas não tem filho, não tem filhas, não tem marido, não tem esposa, não tem pessoas que possam te aconselhar. Não tem pessoas que possam chegar para você. Não tem, você procura Deus e não acha Deus. E você fala: Senhor, que situação é essa? E Deus manda te dizer nessa noite: tem escolha que é você que tem que tomar. É você que tem que dar o primeiro passo. O que está acontecendo na tua vida? Se sua vida está de boa, glória a Deus por isso. Mas muitas das vezes Deus trabalha ao contrário daquilo que você acha que é. Muitas das vezes Deus permite acontecer algumas coisas na tua vida, na nossa vida, para nos mostrar algo extraordinário que Ele quer realizar. E muitas das vezes nós falamos: eu não aceito isso, eu não quero isso, isso não é para mim, eu não posso aceitar. Deus tem a maneira dele, mas eu não sou Deus, eu não posso aceitar. Ei, meu querido irmão, eu já disse que esse livro tem semelhança a Gênesis. Quem poderia dizer que José, que tinha sonhos, que José, que era verdadeiramente vocacionado por Deus, escolhido por Deus para ser uma pessoa acima dos seus irmãos, acima do próprio pai, passar pela situação que passou. Quem sabe na mente dele estava vazio como você está. Assim mesmo, irmão. Você vem para a igreja, glorifica a Deus. Você vem para a igreja, canta hino de adoração. Você vem para a igreja, fala em línguas estranhas. Deus desce e fala no teu ouvido. Você fala com Deus. De repente você sai do seu banco, começa a voltar e fala: Senhor, como é bom estar na tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. E de repente, meu querido irmão, quando você sai dessa igreja, das portas para fora, você começa a ver a realidade da vida, a realidade que a tua vida está destruída, a realidade que a tua família está à beira do abismo. Você começa a procurar Deus e não acha, e você começa a falar: lá na igreja
influenciada por o teu irmão que está do teu lado. A sua decisão não pode ser influenciada por filhos. A sua decisão não pode ser influenciada pelo esposo. A sua decisão é tua. É você que tem que ter uma mentalidade de fé. Como eu disse, esse livro, ele é paralelo ao Gênesis. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que ele fez? Ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela e ele foi ao lugar que Deus mostrou. Por quê? Ele decidiu seguir a Deus. Ele decidiu, ele teve iniciativa. Ele diz: opa, peraí, a bênção está nas minhas mãos. Deus me prometeu a bênção, eu vou decidir, eu vou, porque Deus vai me abençoar. Mas quando chega no meio do caminho, ele vê o seu sobrinho brigar, os pastores, e ele começa a, quem sabe, o diabo falar no seu ouvido: olha lá, você decidiu errado. Ele fala para o seu sobrinho: escolhe, você vai para a direita ou vai para a esquerda, você que sabe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Não pode duas estar juntos se um não concorda com o outro. Está entendendo, minha irmã? Está entendendo, meu irmão? Seu marido é crente, anda com ele. Viu? Se seu marido não é crente, é uma decisão tua. Pastor, a Bíblia diz que nós não devemos ensinar. Eu não estou ensinando ninguém, estou falando que a decisão é tua. Quando a decisão é tua, a responsabilidade é teu, a fé é tua, e não vai xingar o pastor, não vai xingar teu irmão, não vai xingar Deus. Seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa decidida, porque quando você toma a decisão, irmão, o diabo sai da frente. Quando você toma a decisão, Satanás vai ter que se arrastar. Você vai pisar na cabeça do diabo, vai carregar ele no chifre, vai pegar no rabo dele. Sabe por quê? Você falou: eu decidi, e ninguém segura, ninguém segura. Olha só, pastor Robert, essa mulher Noemi era uma mulher abençoada. Ela saiu abençoada. Ela não era amarga. O nome dela não era Mara. O nome dela era Noemi. O nome dela era Noemi. Ela tinha um nome. Fala para o teu irmão: você tem um nome. E o teu nome, olha aí, já vem carregado de bênção, porque vem desde o útero. E o teu nome foi dado por Deus, porque Ele disse: antes que sua mãe te concebia, eu chamei-te pelo teu nome. Então fala assim: eu me orgulho do meu nome. Tem pessoas que não gostam do seu nome, não, viu? Tem pessoas que não gostam de ser chamadas Maria. Não, fala a verdade, irmão. Eu ganhei isso aqui, ó. Às vezes eu me deu ali, eu marquei algumas coisinhas assim meio de leve. Estava sem a Bíblia, que a Bíblia estava aqui, amém, querido? Eu comecei a perceber que esse livro é um livro muito forte. É um livro de revelações. Pastor Robert, o povo judeu, ele tinha
o costume de guardar a genealogia. Ele tinha o costume de dar nome aos filhos conforme nascesse. O costume era grande. Ninguém, meu querido irmão, queria ficar privado da bênção e da vitória. Ele sempre queria um nome que pudesse ter vitória. E Noemi, ela saiu de lá com um nome. Quando ela saiu da sua terra com um nome, todo mundo sabia que esse nome era um nome abençoado. Era um nome, meu querido irmão, abençoado. Porque esse nome, ela não era amarga, como muitos dizem, é amarga, Deus. Não, isso aí foi depois que ela saiu. Agora, olha o estudo, pastor Robert, que nós damos aqui. Quer ver? Os irmãos creem na bênção de Deus? Os irmãos creem que Deus está contigo? Os irmãos creem que você é uma pessoa mais abençoada da terra? Crê? Então vamos lá. Então eu sou abençoado. Amém? Agora passa 1 ano, 2 anos você na igreja. Começa a passar provação. Começa a passar dificuldades. E aí você fala, meu nome é um nome azarento. Eu sei que todo mundo vai falar isso, amém, querido? Eu nasci para sofrer. Peraí, você aprendeu que você é uma pessoa mais abençoada, seu nome é mais abençoado. Depois de um tempo, você começou a olhar para Deus e falar assim, eu sou uma pessoa que não consigo receber a bênção, eu não consigo receber a vitória, eu sou azarado mesmo, eu sou isso mesmo. Olha só, você começa a trazer uma contradição ao ensinamento bíblico. Noemi, ela começou a trazer uma contradição quando seus filhos morreram. E ela deixa bem claro o seu nome estampado. Meu nome é Noemi. Peraí. E ela começa a ver que o seu nome não está dando certo com aquilo que está passando. E Noemi, se eu não me engano, é maravilhoso. É uma coisa assim. O nome Noemi significa maravilhoso. Pastor Rob, me ajude aqui. Agradável. Do hebraico agradável. Mas outro é maravilhoso. Amém, querido? Agradável, maravilhoso. Preste bem atenção. Agora ela estava pegando o nome dela, que é agradável, que é maravilhoso, e estava colocando o nome de Mara, que é amargura. Ela estava contradizendo o ensinamento de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando pega Sarai, o que quer dizer Sarai, pastor Robert? Eu marquei tudo aqui, mas não consigo chegar a nada. Cadê a lupa? É pro João ajudar. Vai, João. Glória a Deus. Noemi significa agradável, amém? Levante a mão, quem está entendendo isso? Então ele fez o que? O oposto daquilo que Deus o ensinara, dizendo que o seu nome era Mara, que significa amarga. Então vamos lá, o nome de Sara, que era o ensinamento que ela tinha, se chamava o quê? Sarai. Fala para o teu irmão, o nome de Sara não era Sara, era Sarai, que significa contenciosa.
Agora Deus chega em Sarai, que é contenciosa, pastor Robin, está me ajudando ali. Chega contenciosa. Olha, cuidado, pode ser contenciosa, hein? Contenciosa. E Deus chega para ela e muda o nome dela de Sarai para Sara. E qual o significado da palavra Sara? Princesa. Fala para o teu irmão, não importa o nome que você tinha. O importante é o nome que Deus está te dando hoje. Jacó. O nome Jacó era suplantador. É isso? Deus chega para Jacó e muda o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então, meu querido irmão, ela estava vivendo um tempo de contradição daquilo que tinha ensinado no seu tempo. Ela estava se contradizendo. Por quê? Porque a situação dela era difícil, porque seus filhos tinham falecido, porque a situação era grande, e ela chega diante daquelas duas mulheres que eram moabitas, Orfa e Ruth, e começa a trazer a desgraça, e começa a falar: olha, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo comigo, e começa a tratar com ela e diz: olha, volta para os seus, para o seu país, para os seus deuses, eu não tenho mais filho, e mesmo se teria filho, teria que crescer para casar contigo. E ela começa a fazer um ritual, meu querido irmão, de desgraça, e nós podemos observar isso na Bíblia. Então uma chega diante da situação de dó, abraça a sua sogra, que é Noemi, e ela então começa a chorar, umas lágrimas de crocodilo, irmão, porque, meu querido irmão, bater nas costas é fácil, né, irmão? Quando tá na bênção, todo mundo é teu amigo, louvado é o nome do Senhor. Quando você está de carro importado, quando você está bem empregado, quando você faz churrasco direto, tá cheio de gente do teu lado, mas eu quero ver na hora da desgraça, irmão. Eu quero ver na hora da luta, meu irmão. Eu quero ver na hora da provação, minha irmã. É aí que você vai saber quem são seus melhores, seus verdadeiros amigos. É nessa hora, meu amado de Cristo Jesus, que você vai encontrar no dedo quem verdadeiramente se importa com você, quem ora por você, quem liga por você. E eu profetizo que nessa noite Deus vai mudar a tua história. Eu profetizo nessa noite que Deus vai mudar a tua casa. Eu profetizo nessa noite, meu irmão, você vai ter para emprestar, meu querido irmão, porque Deus vai abençoar o teu dinheiro. Levante a mão, só quem crê aí. Uma volta, chorando, volta para os seus deuses. Chega para Ruth, vai também. Ruth, olha só, meu querido irmão, a decisão é agora. É a hora da decisão. É a hora da tua escolha. Ruth, no versículo de número 16, respondeu: não me intes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousareis, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Uma decisão estava dada, uma decisão estava tomada, e ainda Noemi tentou fazer a cabeça dela: não, volta para os seus deuses, você vai arrumar um marido lindo, quem sabe tem um marido de olhos azuis, quem sabe um saiu de lá, de Moab, com seus deuses, volta! Mas ela decidiu, ela teve uma decisão. Em meio à prosperidade de Moab, ela preferiu a miséria de Belém.
Está pronto, meu querido irmão? Vem elas duas diante de uma sociedade. O pior é isso. Tem pessoas aqui que vêm do norte e estão aqui, levanta a mão, dá glória a Deus. E fala assim, ó, quando eu voltar, eu quero voltar bem. Todo mundo me conhece. Sim ou não? Aí de repente a situação é adversa. Você vai voltar com a mão na frente e outra atrás? Como é que você vai enfrentar a tua família? Como é que você vai enfrentar os teus amigos? Como é que você vai enfrentar os teus parentes? É aí onde o camarada tem que ser crente. É aí onde Deus prova você. É aí onde Deus quer ver. A sua decisão não pode ser uma decisão tomada na emoção. A sua decisão tem que ser tomada na fé. Ainda que eu chegue na minha terra com a mão na frente e outra atrás, eu sei que Deus está comigo. A minha vitória não está em Moabe. A minha vitória está em Belém. E ela vai sem marido, sem nada, com Noemi do lado. Chegará a casa cair nos pedaços. Ela sem comida, sem nada. E de repente ela fala para sua sogra: olha, nós temos que... Eu vou catar alimento dos segadores. Por quê? Porque se nós não catar alimento dos segadores, nós vamos morrer de fome. Ué, mas eu sou Noemi. Você era Noemi. Você está entendendo, meu querido irmão? Vamos começar de novo. Vamos enfrentar. E Noemi, uma senhora, ficou ali enquanto Ruth foi trabalhar na cega. Porque a lei dizia que os trabalhadores tinham que deixar para trás, para que os mendigos da época, as pessoas pobres da época, vinham e recolhiam no cesto, para que não morressem de fome. Era a lei. E ela então vinha trazendo aqueles peixes, trabalhando, meu querido. E encontrou-se ali nas terras de Boaz. E Boaz, quando olhou para aquela mulher, ele se apaixonou não pela formosura dela, não, pela atitude dela. Tem muitas atitudes que valem mais do que a aparência física. Verdade, Deus, aleluia. Ele olhou e viu a história de Ruth. E ele se maravilhou com a história daquela mulher. E ele então dá ordem aos seus servos, aos seus empregados, que deixasse cair, para que ela vinha recolher. E ali uma atração, uma comunhão começou a se desenrolar no meio delas. E de repente, meu querido irmão, ela chega e fala para Noemi. E Noemi então fala: olha, ele é um dos nossos parentes. Ele é um dos nossos resgatadores. É ele que vai ter que resgatar. É a lei. Ele é obrigado a resgatar. E ela, como ele vai ter que casar comigo? Não é? Você vai casar, ele é meu parente mais próximo. Preste bem atenção, meu querido irmão, que até parece que Deus já está desenrolando o negócio aí, não é verdade? Sim ou não? Fala para o teu irmão. Sim ou não? Fala assim. Deus está desenrolando, não está? Até parecia que ia acabar assim a história, né? Mas Deus começa a desenrolar. E agora Noemi chega para ela e dá um dos rituais abençoados, que na Bíblia está escrito, que eu não quero falar tudo porque a hora vai longe, sobre descobrir os pés na hora da cega do próprio Boaz. Era um sinal que ela estava buscando casamento. E ela então vai e faz como Noemi ordena. E ali então Boaz, um homem íntegro, um homem que não é como muitos homens aí, né, irmão? A pessoa, uma mulher daquela, camarada sozinho, né? A mulher chega, descobre o pé dele, passa o ventinho, ele olha assim, ela está do lado dele. E aí? Hã? Não, a pessoa, irmão, ela não era feia não, viu? E ele olha, leva um susto, olha, o que está acontecendo? E ela então, com vergonha, declara para ele sobre a lei, dizendo: olha, você é meu parente mais próximo. Ou seja, é você que é meu resgatador.
É você que vai me resgatar. E aí ele começa a olhar para ela e começa a ver que era uma pessoa íntegra. E ele diz para ela que antes de ele possuí-la ou resgatá-la, tem outro ainda que é merecedor também, que pode ser um resgatador. Para que você entenda, meu querido irmão, a pessoa que resgatasse uma mulher, ele teria que ter algumas qualidades. Primeira qualidade, ele tinha de ser parente de sangue. Fala para o teu irmão, eita Jesus. Naquela época, não é hoje não, viu, irmão? Amém, querido? Tinha pouco homem da terra. Vai casar com seu primo, com a sua prima. Vigia aí, viu, irmão? Aleluia. Então, primeiro, ele teria que ser parente de sangue, quer dizer, da família. Segunda coisa, ele tinha de estar disposto a resgatar ela. Quando ela apareceu, ele deveria olhar para ela e falou: estou disposto. Amém? Amém? Não é aquela pessoa que fala: não dá, sabe por quê? O negócio está difícil, né? Vamos ficar aí, ficar. Não dá? O negócio desse já ficou com muito, né, meu irmão? Né, minha irmã? Glória a Deus, está barrado, né? Fala assim: está barrado, pastor? O negócio de ficar não dá certo, não. Né? O João está me. O João está falando apóstolo. Obrigado, João. Então é assim. Terceira coisa, que o resgatador tinha que ter as qualidades, ou qualificações, ou características. Pensa no que você queira aí. Terceira coisa, ele tinha de ter condições de pagar o preço do resgate. Sim ou não, irmão? Fala para o teu irmão, está querendo casar? Quer mesmo? Tem condição? Agora tem condições, irmão? Ou você só está na prova? Poxa, nós estamos na prova. Hã? Não é verdade, irmão? Está com a namorada, não tem dinheiro nem para pagar o sorvete para ela. Ele está falando de casamento. Quando casa, meu querido irmão, a mulher tem que arrumar trabalho para lavar roupa, alguma coisa aí fora, e o marido está lá com os olhos cheios de remela. Está amarrado, olha lá, está amarrado, irmão. Fala para o teu irmão, para resgatar, tem que ter condição. Tem que estar disposto a pagar o preço. Qual é o preço? Levantar cedo, enfrentar busão lotado, enfrentar trem lotado, chegar e enfrentar o patrão, que tem pessoas que não gostam do patrão. O patrão fala: agora eu vou sair. Eu vim aqui e quer mandar no patrão. Teve uma mulher que falou assim: eu vou chegar, porque quando eu fiz a ficha, me disseram que ninguém fica naquele lugar, e eu só escutando, falando com a pessoa, né, uma mulher. E aí é o seguinte: eu vou chegar lá, assim, todo mundo sabe, mas quando eu chegar lá, o negócio vai mudar, até parece que o patrão está indo. Aí chegou lá, de limpeza, aí a mulher falou: você tem que pegar um saco de lixo e jogar lá fora. Não está escrito que eu tenho que pegar saco de lixo. E ela começando a falar comigo, eu só escutando. Eu falando: você acha que eu vou pegar saco de lixo? Ela está pensando o quê? Eu vou dar um processo em cima dela. Eu falo: ei, irmão, essa pessoa aí não quer nem saber de trabalhar. Ele quer saber de arrumar confusão. Sabe de uma coisa, meu irmão? Antes de você olhar a boniteza dele, antes de você olhar o físico dele, antes de você olhar isso, vê se ele trabalha. Aleluia! Vê se ele tem coragem de enfrentar. Vê se gosta de acordar cedo. Obrigado, pastor. Não é verdade, meu irmão?
Vê se gosta, porque não é fácil, meu querido irmão, você ter uma família, você sustentar uma família, você resgatar uma pessoa, tirar do pai e da mãe para você judiar. Não é fácil. Então antes você tem que resolver ser o resgatador, uma pessoa responsável, para que todos aqueles que possam olhar para você possam falar: esse é homem. Amém, querido? Então ele teria que ter essas qualidades para resgatar. E ele tinha um parente mais próximo, mas o parente mais próximo, ele era chegado muito a dinheiro. E quando foi oferecido a ele, agora entra a capacidade da inteligência. O camarada até no princípio aceitou. Então Boaz fez o seu rodopio, falou: olha a mulher, e ela, você tem que casar com ela, e começou a colocar algo financeiro para ele, já ficou apavorado, né? E já começou a falar: não, então resgata você. Mas para resgatar, tira a sandália dos seus pés. Tirou as sandálias com 2 ou 3 testemunhas, para que todos vissem e contemplassem que ele estava fazendo como a lei ordena. Eu já disse que se eu fosse falar tudo aqui ia muito longe, então deixa um pouquinho de lado. E aí é onde eu vejo um camarada esperto, meu querido irmão. Antes de mais tudo, ele já pediu chinelo. Antes dele voltar, ele já pediu sapato. Eu tomo posse da minha vitória. Aleluia! Eu tomo posse da minha bênção. E aí, fecha a Bíblia. Vamos ficar de pé, você que pode. Pastor, eu queria saber mais de Ruth. Eu queria saber mais de Ruth. Queria saber mais. Eu vou te dar os versículos, depois você lê mais. Quando fala de sandália, em Salmo 60, versículo 8, Deuteronômio 25, versículo 5 até o 10. Se você vai encontrar acerca dessa lei da sandália. Amém, querido? Você pode encontrar todos esses versículos através de Ruth. E você vai entender que a palavra de Deus, ela não vai encontrar dizer a ação espiritual que Deus está fazendo aqui nessa noite. Aleluia! Preste bem atenção. Quando Boaz casou com Ruth, vamos tentar entender o que se passava na cabeça de Boaz. Dá volta. Eu sempre pego o João. É que ele não gosta de aparecer ali. Ele não gosta de aparecer muito, mas comigo ele parece, né, João? Pastor João. Então presta atenção. Pastor João, que vier aqui também aparecer, fica à vontade. Olha lá, irmão. Vamos supor, entre aspas, confunda não, que você é Boaz e eu sou Ruth. O negócio aí tá estreito, hein? Já está grávida. Já está grávida, Ruth. A bênção é grande. A bênção é grande. Olha lá. O que será que passava na cabeça de Boaz, hein? Quase que eu perdi uma mulher maravilhosa. Eu fui rápido. Todos os meus amigos acharam que eu fiz uma ótima escolha. Olha, ele vê a descendência de Davi. Eu fiz a melhor escolha. Bem verdade. E minha mãe disse que quando eu orasse, Deus ia preparar. Glória a Deus. E Deus preparou. Do jeito que nós oramos. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Eu penso que o testemunho dele era esse. Agora o testemunho de Noemi. Como seria, irmão? Nós somos Noemi de novo. Depois segurando o netinho na mão.
Ela falara, quase que eu estraguei tudo. Eu achava que era amada, mas eu sou a pessoa mais abençoada. Eu achava que Deus era o contrário, mas Deus transformou a coisas loucas, que para nós é loucas, mas para Deus é poder de Deus. E ela começava a balançar o velho. Amém, querido? Crê nisso, pastor Robert? E Ruth, hein? O que se passou na cabeça de Ruth? Mais ou menos quando ela estava na bênção. Olha só. Eu não sou uma mulher, mas eu marquei alguma coisa aqui. O que será que passou na cabeça de Ruth? Achei que a vida tinha acabado. Quando Malom morreu, porque eu amava ele muito. Malom era um dos filhos de Noemi que eu mais amava. Era o meu amor. Quando ele morreu, eu acabei porque o meu mundo tinha acabado. Como estava errada. Fala para o teu irmão assim, você vai se decidir hoje. Eu achava que era crente quando morava com Marlon. Mas hoje eu posso dizer, sou crente. Porque eu fui crente na hora da tristeza. Na hora da tristeza eu subdecidi. Se ficasse em Moabe ou se servia a Deus. Ali, aonde não tinha nada para me oferecer, ali eu não tinha dinheiro, ali eu não tinha nada, ali eu decidi em servir a Deus. Aleluia! E Deus modificou a minha vida. Eu penso que ela estava lá, com seu filho na mão, e lembrando de todos esses passados. E ela fala assim, o que será que aconteceu com Orfa? O que será que aconteceu por ela ter decidido ficar em Moabe? Espero que ela arrumou um bom casamento. Espero que ela achou a felicidade. E aí é onde vem a palavra, meu querido irmão, para você que está passando por prova. As adversidades é um amigo muito mais fiel do que a prosperidade. Quando o irmão está do teu lado, a adversidade é um amigo mais fiel do que a prosperidade. Segura a mão, teu irmão, vamos adorar o Senhor. Quem é que queria cantar Mefibosete comigo? Louvar a Deus, Mefibosete, Ana Carla. Você, Ana Carla? Coloca lá, eu vou ver a Casa do Rei. Aleluia. Amém? Aleluia. Ô, Glória. Amém, querido? Vamos adorar ao Senhor. Pode soltar. Ok? O Bruno está lá, pastor. Glória a Deus. Está lá na cabine. Cadê você, Bruno? Ah lá. Então, por isso que eu estou falando. Ó, o pastor Robert falou que estava com saudade de você. Glória a Deus. Pode soltar a Casa do Rei. Vamos adorar o Senhor. Amém, querido? Segura a mão no teu irmão bem forte. Fala assim, meu irmão, a decisão é tua. Se você continuar sofrendo, é porque você não sabe o que quer. Mas se você tomar uma decisão hoje, você vai ver a mão de Deus na tua casa. Pode soltar.
Aleluia. Davi chamou a Ziba, então me perguntou: será que existe alguém de Saul em quem eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel em sua casa enquanto eu existir. E Ziba me respondeu: existe como meu Senhor, Davi me levar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é a realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais desse homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, realizado de seus pés, mal consegue se arrastar. Manda chamar esse homem, pra comigo se assentar. Diga Mefibosete, e o rei manda chamar. Receba a vitória! Tudo aquilo que era seu, vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, Você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. a miséria nunca mais haverá. Uma Deus a poder para você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Ele leu. Aleluia, vive aqui. Olhe pela tua mão e louva o nome do Senhor. Tudo aquilo que era seu, vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, Você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus a levar você ganhar, todos vão saber quem é você. o rei manda te chamar. O rei manda O rei manda te chamar, irmão, receba agora. O rei manda te chamar. Lava de casa, lava de canta, lava de calabastou. A lava de que avançou.